Josué capítulo 2, versículo 1 está escrito: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Toda grande conquista começa com passos aparentemente pequenos, mas decisivos. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. Moisés havia morrido. Josué então assume a liderança. E antes que qualquer milagre público aconteça, Deus começa a agir nos bastidores. Josué capítulo 2 nos mostra isso com muita clareza. Nós já ouvimos muitas pregações sobre a queda dos muros de Jericó. Certamente você já ouviu. Essa primeira batalha sobrenatural que Israel venceu. Mas antes da queda dos muros, antes das trombetas e da vitória visível, Deus já estava trabalhando no coração de pessoas improváveis, que seriam peças-chave para que Israel seguisse rumo à conquista. E uma dessas pessoas era Raabe, uma prostituta. Hoje o Espírito Santo me levou a falar sobre ela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim: o canal chama Minuto com Deus, então as mensagens deveriam ser de 1 minuto, né? Eu dei esse nome ao canal Minuto com Deus e no começo eu fazia mensagens de 5 minutos apenas. Mas com o tempo foi mudando a duração. Só que o nome permaneceu o mesmo. A ideia que eu tive foi assim: sabe quando você quer conversar com alguém e pergunta para essa pessoa: você pode me dar 1 minuto? E na maioria das vezes a gente sabe que aquela conversa não vai ser só de 1 minuto. Enfim, o nome ficou Minuto com Deus. Mas a duração das mensagens varia de acordo com a necessidade. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante para nós. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. É isso que faz o nosso canal crescer. É por isso que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E muita gente é alcançada pela palavra de Deus. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal, ativando as notificações. Porque assim você passa a fazer parte dessa grande comunidade de fé que busca a Deus todos os dias. Irmãos, nós temos que entender que Jericó não era só mais uma cidade. Jericó era uma fortaleza estratégica, uma das cidades mais antigas e protegidas do mundo naquela época. Seus muros eram largos, havia portas reforçadas e a vigilância era constante. Jericó representava a primeira e mais forte barreira entre Israel e a promessa. Humanamente falando, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Josué, que agora estava liderando o povo, envia 2 espias de forma discreta. Diferente do que tinha acontecido lá no passado, lá em Números, lembra? Quando 12 espias foram enviados e o relatório deles trouxe medo ao povo, agora não há uma exposição pública e nem alarde. Josué aprende com os erros anteriores e age com discernimento, com estratégia e dependência de Deus. Esses 2 homens acabam entrando na casa de uma mulher improvável, chamada Raabe. Raabe era uma prostituta e morava ao lado do muro da cidade. Um detalhe que não é apenas geográfico, mas profundamente simbólico. Ela vivia entre o dentro e o fora, entre a cidade condenada e uma esperança que ainda parecia distante. Só que algo havia acontecido no coração dela. Quando Raabe conversa com os espias, ela faz uma das confissões de fé mais impressionantes do Antigo Testamento, que está registrada em Josué capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Ela diz assim:
Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, essa declaração é extraordinária, porque Raabe não havia visto o mar se abrir, ela não tinha saído do Egito, não recebeu a lei através de Moisés, ou seja, ela não fazia parte do povo da aliança. Ela apenas ouviu o que Deus havia feito. A fé de Raabe nasce pela audição. E a palavra de Deus diz isso em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mostrando que a fé é gerada no nosso coração quando escutamos e absorvemos a mensagem de Deus e os seus ensinamentos. Enquanto Jericó estava tomada pelo medo e pela expectativa do juízo, Raabe toma uma decisão corajosa. Ela escolhe não resistir a Deus, mas se render a Ele. E quando ela toma a atitude de esconder os espias, Raabe estava arriscando a própria vida. E ela faz um pedido simples e profundo para aqueles homens: que a sua casa fosse poupada. Os espias então fazem um acordo com ela e dão uma instrução muito específica. Ela deveria amarrar um cordão escarlate na janela pela qual eles tinham descido. Esse detalhe aqui, do cordão escarlate, não é decorativo e nem acidental. Ele carrega um significado teológico profundo. O cordão escarlate funciona como um sinal visível da aliança, uma marca de identificação e um meio de salvação em meio ao juízo que viria sobre aquela cidade. E esse cordão nos leva imediatamente a lembrar do episódio do Êxodo. Lembra? Quando o povo de Israel marcou os umbrais das portas de suas casas com o sangue, para que o juízo não entrasse. Em Jericó, algo semelhante acontece. A cidade seria destruída, os muros cairiam por terra, o juízo de Deus se manifestaria, mas uma casa seria poupada. Não por mérito, nem por justiça própria, mas por causa de um sinal vermelho exposto publicamente. Do ponto de vista teológico, existe uma ligação entre o cordão escarlate e o sangue de Jesus. Não de forma forçada ou alegórica, mas de maneira tipológica. O cordão não salvava por si mesmo, assim como o sangue nas portas do Egito não era mágico. Ambos apontam para uma realidade maior. Eles antecipam o princípio da redenção, que se cumpre plenamente em Cristo. Toda a Escritura caminha nessa direção. O Novo Testamento nos ensina que, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Raabe não conhecia o nome de Jesus, mas ela confiava no Deus que salva. E Deus honra essa fé. A fé de Raabe não ficou só no discurso, ela se expressou em obediência. Raabe fez exatamente como ela tinha sido orientada. Ela manteve o cordão visível na janela, reuniu sua família dentro de casa e permaneceu ali. Isso nos ensina que fé verdadeira não é só uma convicção interna, mas é uma resposta prática à palavra de Deus. O cordão precisava estar na janela, visível, exposto. Uma fé escondida não sustenta a conquista. Essa passagem nos ensina que, antes da conquista externa, Deus trabalha a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo precisava aparecer na janela. Talvez hoje os muros à sua frente pareçam altos demais, as batalhas difíceis demais,
e as suas forças muito pequenas, insuficientes para te dar a vitória. Ainda assim, Deus continua procurando pessoas improváveis, corações rendidos e janelas marcadas pela fé. Onde o sinal da redenção é reconhecido, a graça de Deus é derramada. Os primeiros passos para a conquista não começam no campo de batalha, começam no coração que confia em Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, apresente ela aqui nos comentários, para que a gente interceda por você. Se você tem clamado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. E junto com o seu pedido de oração, escreva essa declaração de fé. A vitória pertence ao Senhor. Amém? Escreva isso. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, nesse momento eu trago diante da tua presença cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Cada coração que ouviu sobre Raabe e o cordão escarlate. Pai, eu oro para que essas pessoas reconheçam que tu és Deus nos céus e na terra. Que assim como Raabe ouviu sobre as tuas maravilhas e a sua fé nasceu, que a fé também nasça no coração de cada um agora. Ó Deus, eu sei que muitos estão assistindo esse vídeo aqui, enfrentando muros que parecem intransponíveis. Existem fortalezas em suas vidas que parecem maiores do que suas forças. Batalhas que estão além da sua capacidade. Mas eu clamo a Ti, Pai, para que eles compreendam que, antes dos muros caírem, o Senhor já está trabalhando na história de cada um. Assim como o Senhor trabalhou no coração de Raabe, antes mesmo da primeira batalha, eu creio que o Senhor está preparando o caminho para a vitória desse irmão e dessa irmã nesse exato momento. Pai, que cada pessoa que me ouve agora escolha não resistir aos teus planos, que eles se rendam completamente à tua vontade, que sejam como Raabe, que mesmo vivendo numa cidade condenada, ousou crer que o Deus de Israel era capaz de salvá-la. Senhor, aumenta a fé dessas pessoas, que elas possam crer não apenas no que veem, mas naquilo que ouvem da tua palavra. Que cada promessa que o Senhor declarou sobre a vida deles seja como um cordão escarlate amarrado na janela dos seus corações, visível, exposto, testemunhando publicamente que eles confiam em Ti. Pai, eu oro para que eles compreendam que esse cordão escarlate aponta para o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz. Não há salvação em nós mesmos, não há mérito próprio, não há justiça em nós suficiente, mas há um sinal vermelho que pode marcar as nossas vidas. O sangue de Jesus pode nos cobrir, nos proteger e nos salvar. Eu coloco cada família representada aqui debaixo dessa cobertura, Pai. Assim como Raabe reuniu todos da sua casa, que cada um possa reunir em oração suas famílias. Que a graça redentora de Jesus alcance cada filho, cada cônjuge, cada pai e mãe, cada irmão, que ninguém nessa casa se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Pai, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando situações financeiras difíceis, doenças que resistem, relacionamentos que estão vivendo uma crise, sonhos que parecem mortos. Mas eu quero declarar pela fé, antes da conquista externa, que o Senhor opere a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo apareça na janela. E esse algo é a fé. A fé que confia, que obedece, a fé que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas possa manter esse cordão visível. Que a fé deles não seja escondida, mas exposta publicamente.
Que as pessoas vejam neles a marca da redenção, o sinal da aliança, a evidência de que pertencem a Ti. Pai, eu creio que o Senhor está procurando pessoas improváveis nesse momento. Pessoas que o mundo descartou, que a sociedade julgou, que as circunstâncias tentaram destruir. Mas o Senhor é especialista em transformar, em reescrever histórias. O Senhor pegou uma prostituta de Jericó e colocou ela na linhagem de Jesus. O Senhor pode fazer o mesmo com cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, eu oro para que os primeiros passos para a nossa conquista não comecem no campo de batalha, mas comecem aqui nesse momento de oração, nesse coração que decide confiar, nessa decisão de obedecer. Onde o sinal da redenção seja reconhecido, que a graça do Senhor seja derramada. Que eles reconheçam agora que só o sangue de Jesus tem poder para salvar. Só a Tua graça pode nos sustentar. E apenas a Tua fidelidade pode nos levar à vitória. Que na janela de cada vida seja amarrada um cordão escarlate da fé. Que permaneçam dentro de casa em obediência e que aguardem com esperança o dia em que os muros cairão e a vitória se manifestará plenamente em suas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração e você percebe que Deus está te chamando para dar os primeiros passos rumo a uma nova etapa da sua vida, eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui no Ministério Minuto com Deus, nós desenvolvemos o Vida Abundante, um método pensado para ajudar você a caminhar com mais equilíbrio, maturidade espiritual e clareza nas áreas mais importantes da sua vida. O Vida Abundante não é apenas um curso, é um processo de crescimento, fundamentado na Palavra de Deus, que te ajuda a alinhar a sua vida espiritual, emocional, familiar e financeira, para que você viva aquilo que Deus já preparou para você. Assim como Israel precisou se organizar antes da conquista, muitas vezes nós também precisamos ajustar áreas da nossa vida para avançar com segurança. Se você sente que esse é o tempo de amadurecer, de fortalecer a sua fé e de viver uma vida mais plena em Deus, eu te convido a conhecer o método Vida Abundante. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza em cada passo dessa jornada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.